Eu sou primeira tenente da Marinha do Brasil. Mas para o meu pai, desde muito antes de qualquer farda, eu era apenas a filha que não se encaixava. Antes mesmo de saber escrever meu nome completo, eu já havia aprendido a esconder os joelhos ralados das quedas na rua, porque cada arranhão era mais uma chance de ouvir a frase que me perseguiria por anos. Você nunca foi feminina. Ele dizia isso como quem faz uma constatação fria, mas sempre com aquela pontada de desdém. Como se eu fosse um rascunho mal feito da filha que ele gostaria de ter. Minha irmã, Ana Carolina, era tudo o que ele esperava de uma menina. Loira, sorridente, apaixonada por vestidos de renda e por brincar de casinha. Eu era o completo oposto. Enquanto ela dormia com bonecas de porcelana, eu escalava os portões do quintal fingindo que estava em treinamento para salvar o mundo. Eu não sabia, naquela época, que o mundo que eu queria salvar era o mesmo que faria questão de me rejeitar tantas vezes. E tudo começou dentro de casa. Minha mãe tentava equilibrar. Nunca me impediu de ser como eu era, mas também não me defendia quando meu pai fazia piadas em jantares de família dizendo que, se eu continuasse daquele jeito, acabaria sem marido nem filhos, talvez virando guarda de presídio. Eu devia ter uns 10 anos quando ouvi isso pela primeira vez. Lembro da mesa em silêncio e da gargalhada dele ecoando como um tapa. Minha irmã também riu. Eu não. Eu só olhei para o meu prato e empurrei o arroz com o garfo. Por dentro, jurei que um dia ninguém mais riria de mim. As roupas que eu escolhia sempre eram um problema. Essa menina se veste como um homem, ele dizia, mesmo quando eu estava apenas de jeans e camiseta, prontos para correr na rua. Ele odiava quando eu me metia em briga de escola. Menina tem que ser delicada, ele repetia. Mas eu só apanhava de quem mexia comigo e batia de volta. Helena é doida, ele dizia depois, como se isso explicasse tudo. Como se minha resistência fosse sinal de desequilíbrio e não de sobrevivência. Na escola, os professores diziam que eu era esforçada. Não era a melhor aluna, mas tinha uma disciplina incomum para a idade. Lia tudo que podia, decorava mapas, ficava fascinada por histórias de guerra e estratégia. A biblioteca virou meu esconderijo e minha trincheira. Foi lá que eu descobri que existiam mulheres que haviam lutado de verdade, não só com palavras, mas com armas, com inteligência, com honra. Foi lá que eu li sobre Maria Quitéria, e nunca mais fui a mesma. Mas contar isso ao meu pai era inútil. Quando falei pela primeira vez que queria entrar para a Marinha, ele gargalhou alto, como se eu tivesse contado uma piada. Você? Marinha? Aquilo é para homem, menina. Você não dura um mês com aquele povo. E assim ele me olhou de cima a baixo, como se já tivesse me sentenciado ao fracasso. Com 15 anos, fiz questão de começar a treinar. Acordava antes do sol nascer para correr. Fazia flexões e abdominais no quintal, enquanto ele lia o jornal. Ele não dizia nada, mas eu via o olhar, não de orgulho, mas de desprezo contido. Quando comecei a estudar para o concurso, escondida, ele me chamou de teimosa. Disse que eu devia era arranjar um namorado decente, parar de tentar ser o que não era. Minha irmã, por outro lado, era tratada como um troféu. Cada namorado que ela arrumava era exaltado. Cada formatura de curso de moda era um evento. Eu comparecia a todos, aplaudia, sorria, mas ninguém aplaudia os meus treinos. Ninguém sorria quando eu falava que meu sonho era pilotar um navio. Meu pai dizia que não ia me visitar em nenhuma ilha perdida, como se o meu futuro fosse uma piada. Mas no fundo, eu guardava cada palavra. Não com raiva, com estratégia. Porque aprendi cedo que algumas guerras se vencem no silêncio. Que certas medalhas a gente conquista longe do olhar de quem não acredita. Eu lembro da última vez que pedi ajuda a ele. Tinha 17 anos. Faltava um mês para o concurso da escola naval. Eu precisava de ajuda para pagar a viagem até o local da prova. Era em outro estado. Quando sentei com ele e expliquei, com toda a humildade do mundo, ele ouviu até o fim. Depois cruzou os braços e disse: "Não vou jogar dinheiro fora." E se levantou da mesa. Foi minha mãe quem vendeu um anel antigo da avó para pagar minha passagem e hospedagem. Eu nunca mais pedi nada a ele. Nunca mais. E ainda assim, levei o sobrenome dele em cada documento que assinei quando fui aprovada. Passei em certo lugar geral. Mas ele não me esperou no portão da escola. Não foi ao juramento à bandeira. Não mandou uma mensagem sequer. Minha mãe foi sozinha, com um vestido simples e os olhos cheios d'água. Quando subi no palanque para receber minha insígnia, pensei que talvez,
Só talvez ele visse alguma coisa no jornal local. Mas mesmo que visse, eu sabia que não faria diferença. Foi ali que eu aprendi. Não se trata de conquistar a aprovação de quem nunca quis te ver vencer. Se trata de ser maior do que as palavras que jogaram sobre você a vida inteira. E eu decidi que seria. Sem plateia, sem aplauso. Com ou sem pai. E talvez seja por isso que, anos depois, quando recebi o convite para o casamento da minha irmã e vi que o nome no envelope era a senhora Helena da Silva, sem posto, sem título, sem nada, eu entendi. Naquela família eu nunca fui a filha. Eu era o erro que eles tentavam esconder com laços de cetim. Mas naquela noite, naquele casamento, tudo mudaria. E o que o meu pai jamais imaginou era que seria exatamente ali, na frente de todos, que a continência viria. E o nome que ele sempre desdenhou ecoaria mais alto que qualquer piada. Acordei antes do sol nascer no dia da minha formatura. O casario da Vila Militar ainda dormia. Os corredores estavam vazios, mas meu coração batia como se estivesse prestes a ser lançado de um canhão. Aquela manhã não era só um fim de ciclo. Era o fim de uma guerra interna. Não contra a Marinha, mas contra a voz do meu pai que ecoava, viva, a cada passo que eu dava com a farda azul marinho. Treinei 3 anos sem parar. Engoli lágrimas, dores no joelho, insônia, exaustão. Reprovei em um módulo técnico, refiz, avancei. Perdi 2 unhas do pé numa marcha de 32 quilômetros. Rasguei o cotovelo durante um simulado, tive febre alta em missão e mesmo assim fui. E agora, ali, com as botas lustradas, o cap impecável e a espada na lateral do corpo, eu estava pronta. Eu havia vencido, mas ele não estava ali para ver. No início do último ano, quando soube da data da formatura, mandei uma mensagem simples, sem orgulho, sem drama. Pai, a cerimônia será dia 18. Você pode vir se quiser. Nenhuma resposta. 2 dias depois, ele respondeu um vídeo no grupo da família com um emoji de risada, como se nada tivesse sido dito. Eu entendi o recado. Ele não viria. Talvez nem tivesse lido. Talvez lesse e preferisse ignorar. Era a mesma coisa. Minha mãe, por outro lado, respondeu com uma foto. Era o vestido que ela estava planejando usar. Azul marinho, em honra à minha conquista. Vai combinar com a sua farda, escreveu. Aquela mensagem me deu forças para terminar a semana. Na noite anterior à cerimônia, deixei o uniforme já pendurado, separado em cada detalhe. A cobertura de gala, os sapatos de salto fechado, as luvas brancas dobradas, a medalha provisória já fixada. E dormi como se estivesse prestes a enfrentar uma batalha, porque, de certa forma, estava. Eu ia subir naquele palanque e ser chamada como parte da primeira turma com mulheres a ocupar posição estratégica no comando. Eu ia cruzar aquela quadra e ouvir meu nome seguido de um título. Mas, para o meu pai, eu ainda seria só a menina que andava igual homem. Durante o ensaio da formatura, fiquei atrás de um colega que havia perdido o pai no primeiro ano. Ele carregava uma foto dentro do cap. Eu, no entanto, carregava o vazio. Um silêncio difícil de explicar, porque não era luto, era ausência plena, era não esperar mais nada de alguém vivo. Quando o nome Primeira-Tenente Helena da Silva ecoou pelo alto-falante, lembro do sol batendo em cheio no gramado e da fileira de oficiais enfileirados à minha frente. Dei 3 passos firmes, olhei reto e assumi posição de destaque. Recebi minha insígnia com honra. Toquei a medalha com os dedos, engoli em seco e não sorri. Não ainda. Esperei. Apenas depois que voltei à posição inicial e vi minha mãe acenando da arquibancada, de pé, segurando um lenço, foi que o sorriso veio. Um sorriso pequeno, contido, mas real. Na foto oficial da formatura, apareço no centro da fileira, com as mãos atrás do corpo e o rosto sério. As únicas pessoas da minha família que estavam ali eram minha mãe e meu tio, irmão mais novo dela, que sempre me apoiou em silêncio. Eles não estavam na primeira fileira. Estavam mais ao fundo, por falta de convite oficial. Porque o convite extra eu havia guardado. Sim, por mais que soubesse que ele não viria, ainda reservei um lugar para o meu pai. Em um envelope lacrado,
Deixei o convite na estante da sala de casa semanas antes. Quando voltei da formatura e apontei para onde o envelope tinha ficado, ele já não estava mais lá. Nunca soube se ele rasgou, jogou fora ou simplesmente fingiu que nunca existiu. Depois da cerimônia, houve um coquetel. Todos os formandos estavam cercados por seus pais, irmãos, namorados, esposas, filhos. Vi oficiais mais antigos abraçando suas filhas e dizendo coisas como: "Você me enche de orgulho." Vi pais batendo continência para suas meninas. Vi lágrimas nos olhos de soldados velhos, quebrados de batalha, agora vendo suas filhas seguirem seus passos. Eu, por outro lado, comi um canapé e tomei um suco, e depois fui embora com minha mãe e meu tio, num carro alugado, em silêncio. Na volta, minha mãe puxou o assunto. "Você não precisa dele para se sentir completa, filha." E eu, pela primeira vez em muito tempo, não discordei, porque talvez ela estivesse certa. Ou talvez eu estivesse cansada demais para continuar tentando. Na semana seguinte recebi minha designação. Fui enviada para uma base costeira no Nordeste, onde assumi o comando de um setor logístico com 72 marinheiros sob minha supervisão direta. Era a única mulher na linha de frente daquela unidade. Não me assustei. Eu já havia enfrentado coisa pior: os anos de desprezo de um pai dentro da própria casa. Lá, as coisas aconteceram rápido. Em pouco tempo fui indicada para treinamentos externos. Fiz um curso de especialização em operações embarcadas. Fui elogiada pelo comando superior e recebi uma menção honrosa por desempenho em crise logística. Meu nome começou a circular entre os quadros internos como oficial promissora. Mas nenhuma dessas conquistas fazia meu pai levantar o telefone. Numa ligação com minha irmã, meses depois, ela comentou casualmente: "Ah, o pai viu uma matéria sua na TV, mas disse que você estava forçando demais essa pose de herói." Eu só respondi: "Entendi." E ela mudou de assunto, falando do casamento que estava organizando. "Vai ser em grande estilo. Pai vai conduzir meu braço até o altar." Ela disse isso com tanta naturalidade que doeu. Como se aquilo fosse algo normal. Como se não fosse exatamente aquilo que ele sempre disse que nunca faria por mim. E eu, mesmo com a garganta engolindo vidro, desejei felicidade. Porque era isso que esperavam de mim. A filha que se contenta com pouco, que suporta calada, que finge que não sente. Mas eu sentia. Tudo. Cada ausência. Cada silêncio. Cada "não vou jogar dinheiro fora." Cada olhar que me media com desprezo ao invés de orgulho. E o que ele nunca entendeu, o que talvez jamais entenda, é que cada vez que ele virou o rosto para o meu uniforme, cada vez que ele ignorou uma medalha, cada vez que ele recusou um convite ou uma chance de ver a filha dele se tornar algo grande, foi exatamente isso que me deu força para continuar. Para ir além. Para vestir aquela farda com mais convicção do que qualquer um jamais poderia imaginar. Então, quando recebi o convite para o casamento da minha irmã, anos depois, e vi que meu nome sequer vinha com o título que me custou metade da juventude, eu entendi que ali não havia apenas descaso. Havia um recado, um lembrete cruel de que, mesmo após tudo, para eles, eu ainda era só a menina de joelhos ralados que nunca foi feminina. Mas o que ninguém ali sabia, nem minha irmã, nem minha mãe, nem muito menos meu pai, era que dessa vez eu não iria apenas como convidada. Eu iria fardada. E naquela noite, seria o nome dele que ficaria pequeno. Na minha família, o favoritismo nunca precisou ser declarado. Ele sempre foi servido à mesa junto com o arroz, o feijão e os sorrisos reservados para a minha irmã. Ana Carolina sempre teve o tipo certo de beleza, o riso certo, os gestos certos. Ela sabia exatamente onde colocar as mãos ao tirar uma foto, como modular a voz para não parecer grosseira, como usar batons que meu pai chamava de femininos. E, acima de tudo, ela sabia como agradá-lo. Cresceu como se já soubesse que seria a escolhida. E foi, desde sempre. Enquanto eu ralei para aprender a montar barraca no meio da chuva, ela fazia curso de noivas. Enquanto eu passava semanas em embarcações geladas, lidando com provisões e protocolos de emergência, ela fazia ensaios fotográficos de vestido branco com coroa de flores. Enquanto eu levava bronca de oficial por chegar milimetricamente atrasada a uma reunião tática, ela era chamada de "meu bebê" e ouvia elogios por cada novo esmalte que usava.
Eu fingia que não me importava. Me colocava inteira no serviço, nos treinamentos, nos estudos. Me agarrava ao orgulho que vinha dos meus superiores, porque em casa, o vazio só crescia. Meu pai falava com orgulho dos namorados da Ana Carolina, como se cada um fosse uma extensão do próprio ego. Esse aí tem futuro. Aquele trabalha no banco, boa cabeça. O último que ela trouxe, engenheiro, garoto sério. Nenhum deles durou. Mas meu pai seguia tratando cada nova chegada como uma dádiva. Como se o simples fato de alguém querer a filha dele, a filha certa, já fosse motivo de celebração. Comigo era diferente. Qualquer homem que eu apresentava, mesmo que por educação, mesmo que em um almoço informal, virava motivo de deboche. Esse aí aguenta tua rotina? Já sabe que você não cozinha, né? Esse sabe que você não quer ter filho? Não importava se o rapaz era bom, gentil ou mesmo militar. Ele se encarregava de humilhar. Certa vez, apresentei um colega de curso com quem eu estava saindo há 3 meses. A primeira pergunta do meu pai foi: ele sabe que você ganha mais do que ele? O rapaz nunca mais voltou. Mas talvez o momento mais cruel tenha vindo um pouco depois, no aniversário de 60 anos do meu pai. Uma festa grande, em um salão alugado, cheio de parentes que eu não via havia anos. Eu estava em período de folga e aceitei ir, mesmo contra a vontade. Minha mãe insistiu. É importante para ele te ver lá. Ele não diz, mas sente orgulho. Eu acreditei, ou quis acreditar. Fui com um vestido discreto, mas elegante. Azul escuro, tecido liso, ombro único. Me arrumei com calma. Prendi o cabelo em um coque simples e cheguei no horário. No salão, todos estavam em clima de festa. Meu pai se destacava. Terno cinza claro, taça na mão, sorriso de canto. Quando me viu, não veio até mim. Apenas levantou o copo de longe e acenou, como se eu fosse uma colega de trabalho que ele não via há muito tempo. Ana Carolina, por outro lado, foi recebida com beijos, abraços e elogios. Usava um vestido vermelho justo, salto alto, unhas longas. Meu pai disse alto: essa sim sabe se vestir como mulher. Eu ouvi, e fiquei em silêncio. Mais tarde, no momento do discurso, quando meu pai foi convidado a falar, ele fez questão de mencionar as grandes conquistas da família. Começou falando dele mesmo, do quanto havia batalhado para chegar onde chegou. Depois exaltou minha mãe, sua companheira serena e paciente. E então, Ana Carolina, minha filha que é luz, que é alegria, que em breve vai me dar um genro de respeito. E se Deus quiser, um neto. Todos aplaudiram. Ela sorriu emocionada. E então, ele olhou para mim. E temos aqui também a nossa guerreira, a destemida Helena, a mulher que comanda navios, dá ordens para homens, mas que sinceramente a gente ainda espera ver casada e com um avental um dia. Quem sabe? Risos. Primeiro tímidos, depois altos. Gente batendo no ombro dele, tios rindo alto, repetindo com avental, com avental. Minha mãe murchou. Ana Carolina olhou para o chão. E eu congelei, a mão apertando o guardanapo de tecido até os dedos ficarem brancos. Aquele foi o momento em que eu compreendi algo que nem as missões mais difíceis tinham me ensinado. Às vezes, o campo de batalha é o próprio lar. E ali, no meio da festa dele, eu era o inimigo. Ele não me via como filha. Me via como piada, como fardo, como mulher que precisava ser consertada. Eu não rebati. Apenas me levantei com calma. Caminhei até o banheiro. Lavei o rosto. E voltei como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, um alicerce havia rachado. E a rachadura não cicatrizaria nunca mais. Não da mesma forma. Naquela noite minha mãe me pediu desculpas. Chorou. Disse que não sabia que ele faria aquilo. Ana Carolina também me mandou uma mensagem mais tarde, dizendo que foi péssimo, mas que ele estava só brincando. Mas o que elas não sabiam, e talvez jamais entendessem, é que aquilo não era uma brincadeira. Era um lembrete, um recado claro. Você pode conquistar o mundo, Helena, mas nunca será a filha que ele admira. Nos meses seguintes, me afastei. Recusei convites, silenciei grupos de WhatsApp, fingi estar em missões mais longas do que realmente estavam. Não porque eu queria puni-los, mas porque eu precisava respirar. Eu precisava me lembrar de quem eu era, longe da voz dele, longe dos olhos que me mediam com tanto desprezo.
Voltei a estudar. Fiz um curso de liderança estratégica internacional. Recebi uma proposta para atuar como instrutora em uma missão conjunta com forças da Marinha do Zeuá. Aceitei. Fui. Passei 6 meses fora. Vi coisas que pouca gente vê. Dei aula para oficiais mais antigos que eu. Voltei mais forte, mais consciente e, acima de tudo, mais indiferente. Até o dia em que chegou o convite do casamento da minha irmã. Era dourado, com letras cursivas. Na parte de trás, a dedicatória. Sua presença é muito importante para mim, minha irmã. Com amor, Ana. Nenhuma menção ao posto. Nenhuma referência ao meu título. Nenhum reconhecimento à mulher que eu havia me tornado. E o nome, mais uma vez, Helena da Silva. Sem tenente, sem nada. Como se o mundo que eu tivesse conquistado inteiro pudesse ser apagado com um convite de papel. Mas eu já não era a mesma. Dessa vez, eu não apenas aceitaria o convite. Eu compareceria. E seria a primeira a chegar. Fardada, de cabeça erguida. E pronta. Pronta para ver até onde eles iriam. E até onde eu permitiria que fossem. O tempo tem um jeito estranho de curar e machucar ao mesmo tempo. Depois da humilhação pública no aniversário do meu pai, minha reação não foi gritar nem desaparecer. Foi me aprimorar. Voltei para a base com o rosto firme e os passos mais calculados. Comecei a treinar mais cedo do que o habitual, a revisar planos de missão com uma atenção que beirava a obsessão, a aceitar tarefas que ninguém queria assumir. Era como se eu precisasse provar, não a eles, mas a mim mesma, que ainda havia um lugar onde meu valor não era ignorado, nem resumido a piadas infames. E havia a Marinha, a instituição que me deu tudo que minha família sempre negou: mérito por esforço, respeito por capacidade e silêncio quando eu precisava apenas respirar. Foi ali, longe dos laços de sangue, que construí uma versão de mim que não devia nada a ninguém. Mas mesmo ali, mesmo entre colegas e superiores, havia dias em que o nome do meu pai se infiltrava como uma infiltração em casco de navio, sutil, mas perigosa. Durante uma missão de busca e resgate no litoral de Pernambuco, fui chamada para liderar a coordenação entre 2 embarcações em situação de risco. Uma civil com pane total e outra pesqueira em posição instável perto de recifes. Usei tudo o que aprendi: cálculo de rota, análise de corrente marítima, delegação tática. Tudo funcionou. 0 feridos. Foi um sucesso absoluto. Ao final da operação, recebi um elogio formal em ata. O comandante disse, diante de todos, que, se a missão tivesse tido outro oficial no comando, o resultado teria sido outro. Meus colegas bateram palmas. Um suboficial mais antigo me chamou de leoa. Fiquei muda, quase chorei. Não porque precisava da aprovação, mas porque percebi que aquele reconhecimento era um luxo que nunca tive em casa. Naquela noite, sozinha em meu alojamento, peguei o celular e enviei uma única mensagem ao meu pai, com a notícia da missão bem-sucedida e uma foto minha recebendo o elogio, ainda suada, ainda suja de sal, mas de pé. Não recebi resposta. Não um parabéns, nem mesmo um emoji. O visto no WhatsApp foi a única prova de que ele ainda estava vivo. E ainda era ele. Continuei. Missão após missão. Embarcada, em terra, em simulação. Recebi uma medalha de mérito por tempo de serviço e conduta exemplar. Em outro momento, fui destacada para representar a Marinha numa conferência internacional no Chile, como única mulher entre 7 oficiais. Lá, fui abordada por uma capitã argentina que me disse: "Você sabe que está abrindo portas só por estar aqui, né?" Eu ri, agradeci. Ela não sabia que, mais do que abrir portas, eu estava tentando derrubar muros, principalmente os internos. Voltei da conferência com um convite oficial para participar de um curso de estratégia em Washington. Mais uma vez fui, representando o Brasil, farda impecável, discurso firme, postura alinhada. Quando subi ao púlpito e vi a bandeira do meu país projetada atrás de mim, pensei por um segundo se meu pai sabia onde eu estava. Se algum dia contaria para alguém. Se mostraria minha foto em alguma roda de bar. "Essa é minha filha", ele diria. Ou continuaria dizendo: "Aqui anda de coturno, nunca vai me dar um neto." A resposta veio dias depois, sem que eu pedisse. Um primo distante me mandou um print de um grupo de WhatsApp da família.
Minha irmã havia postado uma foto da preparação do casamento, falando da honra de ser conduzida pelo melhor pai do mundo até o altar. Meu pai respondeu: "Vai ser a maior alegria da minha vida. Nenhuma menção a mim, nenhuma. Como se eu não existisse. Como se eu fosse uma peça deslocada na vitrine perfeita da família. O print ficou comigo. Não por mágoa, por realismo. Era a prova de que não importava o quanto eu subisse, o quanto eu entregasse à pátria, o quanto meu nome aparecesse em relatórios confidenciais ou em revistas militares. Para ele, eu ainda era a vergonha silenciosa da casa, a que ousou querer mais, a que abandonou a natureza feminina, a que mesmo condecorada, seguia sendo chamada de desajustada. Essa sensação me consumia por dentro nos momentos mais improváveis, como durante um jantar de confraternização na base, em que um jovem oficial pediu para tirar uma foto comigo porque eu era inspiração. Sorri para a câmera, posei, agradeci. Depois me tranquei no alojamento e passei 20 minutos olhando para o teto, em silêncio. O que há de errado comigo, pensei. Que não consigo simplesmente ser feliz com isso. Mas a verdade era simples. Não é que eu quisesse a aprovação do meu pai. Era pior. Eu queria não querer mais. Passei a aceitar que havia 2 mundos distintos. O da Marinha, onde eu era vista, e o da minha família, onde eu era invisível. Era uma duplicidade emocional difícil de carregar, mas eu carregava e seguia em frente. O anúncio do casamento da minha irmã reacendeu o campo de batalha. Os preparativos passaram a ser o centro das atenções nos poucos grupos familiares em que eu ainda não havia silenciado. Fotos do vestido, da decoração, do salão. O nome do noivo virou assunto constante. E o pai, meu pai, mais uma vez era colocado no pedestal. "Ana vai entrar nos braços do nosso herói", escreveu minha tia. "Ele sempre sonhou com esse momento", disse outra. E então, a parte que me pegou de jeito. Vai ser o dia mais feliz da vida dele. O dia mais feliz. Mais do que o nascimento de 2 filhas? Mais do que qualquer conquista? Não. Claro que não. O mais feliz porque, enfim, a filha que ele queria seria celebrada. Do jeito que ele esperava. Um vestido claro, uma trilha de piano, um altar. Tudo encaixado no molde. E eu estaria na plateia. Como uma peça avulsa. Um nome na lista. Um lembrete discreto de que nem toda filha é motivo de orgulho. Na semana anterior ao casamento, recebi o convite oficial. Chegou num envelope bege, com o brasão da família impresso em relevo. Por um segundo pensei que fosse alguma formalidade burocrática da Marinha, pela aparência refinada. Mas não, era o convite. Dentro, uma frase em destaque. A presença de nossa estimada família completa o círculo de felicidade deste momento. Estimada. Família. Complete. Tudo aquilo parecia zombar de mim. E foi então que, pela primeira vez, decidi não fingir mais. Na manhã seguinte, fui ao almoxarifado da base e solicitei a farda cerimonial completa. Enviei o aviso formal de presença à organização do evento, com meu título completo. Primeira Tenente Helena da Silva. Na minha mente, repeti a frase como um mantra. Não para confrontar, mas para existir. Porque mesmo que nenhuma medalha tivesse sido suficiente para ele, naquela noite, ele teria que olhar, teria que ver, teria que engolir. E eu não precisava dizer nada, porque tudo que eu tinha a dizer, eu usaria no peito. Não escolhi o uniforme por provocação. Escolhi porque era o que havia de mais verdadeiro em mim. Porque depois de passar a vida sendo chamada de exagerada, esquisita, masculina, arrogante, o uniforme sempre foi a única coisa que nunca me cobrou feminilidade forçada, nem pediu que eu abaixasse os olhos. Ele apenas me exigia postura. E isso eu aprendi cedo. A vida inteira me preparou para ter. Na noite do casamento da minha irmã, cheguei com 30 minutos de antecedência. A cerimônia seria em uma casa de festas no alto de um morro, com vista para a cidade. Eu já conhecia o lugar. Um espaço luxuoso, cheio de colunas brancas e flores tropicais em vasos de vidro. Era o tipo de lugar que minha irmã sempre sonhou. E o tipo de lugar em que, se dependesse do meu pai, eu jamais seria o centro das atenções. Meu motorista parou o carro na entrada principal. Ao abrir a porta, senti o bafo úmido da noite e o burburinho abafado de convidados já posicionados nos bancos laterais da nave central.
Ajustei a espada cerimonial na cintura. Chequei o alinhamento das insígnias sobre o peito. Respirei fundo e caminhei em linha reta, de cabeça erguida. O silêncio não veio de imediato, mas os olhares sim. Primeiro, alguns poucos, mais curiosos do que surpresos. Depois, o efeito dominó, as cabeças virando, os sussurros cortando o ar como navalha. Era como se algo tivesse escapado da programação perfeita do casamento. E claro, eu era esse algo. Uma senhora do lado esquerdo cochichou com a outra. É ela? A irmã? A resposta veio com um sussurro abafado. Aquela da Marinha? Um grupo de jovens tirou os olhos do celular e apontou discretamente. Uma criança, na fileira da frente, olhou para a mãe e perguntou. Mãe, ela vai casar com a espada? A mãe apertou os lábios e disse apenas. Fica quieto, filho. Caminhei lentamente até o meu assento. Era o número 18. Terceira fileira à direita, marcado com meu nome. Helena da Silva. Sem posto. Sem título. Como sempre. Sorri ao ver aquilo. Um sorriso curto. Um lembrete silencioso. Eles podiam tentar apagar, mas não podiam desfazer o que eu havia me tornado. Me sentei com calma. Os bancos ao meu lado estavam vazios. Vi minha mãe à frente, na fileira reservada à família. Ela me viu também. Por um segundo, seus olhos marejaram. Depois, ela desviou o olhar, como quem queria me dizer tudo, mas não podia dizer nada. Meu pai não me viu chegar. Estava de pé, na entrada lateral, organizando os padrinhos, distribuindo sorrisos, ajeitando o paletó de um dos cunhados. A cerimônia começou com um toque de violino. As portas se abriram. Minha irmã surgiu como uma personagem de revista. Véu longo, sorriso treinado, maquiagem impecável. Meu pai estendeu o braço, e ela o segurou com firmeza. E então, no meio daquele corredor cravejado de flores brancas e tapete claro, ele me viu. Congelou. Seus olhos fixaram na farda, na espada, nas luvas brancas. E por um instante, um único segundo, ele pareceu confuso, como se não entendesse o que via. Depois, sua boca se contorceu em algo que não era exatamente um sorriso, mas também não era raiva. Era estranheza, como quem vê o passado se levantar da cadeira e exigir presença. Eles seguiram o cortejo. O celebrante começou o discurso. E enquanto falava sobre família, amor e união, eu olhava para minha irmã e me perguntava se, em algum momento da vida, ela havia realmente entendido o que era lutar sozinha, o que era ser o nome que não vinha no convite, a presença que não estava nas fotos, a história que era omitida no álbum. Durante os votos, meu pai foi novamente citado. O homem mais forte que conhecemos, disse minha irmã. Meu exemplo de caráter e dignidade. Os convidados aplaudiram. E eu? Eu apenas permaneci imóvel. Meu queixo firme, meus ombros alinhados, minhas mãos sobre as coxas, enluvadas, sem tremer, sem piscar. Porque se eu chorasse, mesmo que só um pouco, toda a guerra que lutei calada pareceria fraqueza. E eu já estava farta de parecer frágil para os olhos de quem nunca soube medir força de verdade. No final da cerimônia, os noivos se posicionaram para cumprimentar os convidados. Um por um, as pessoas passavam, beijavam, tiravam fotos. Quando minha vez chegou, não houve hesitação da minha parte. Caminhei com passos firmes, me aproximei e vi os olhos do noivo se estreitarem. Ele sabia quem eu era. Minha irmã havia me mencionado? Provavelmente sim. Mas o que ele faria, ninguém esperava. Ele soltou a mão da noiva, deu um passo à frente e, num gesto rápido e impecável, ergueu a mão direita e bateu continência. Primeiro tenente, ele disse, em voz clara e solene. Senhora, às suas ordens. O salão congelou. O som parou. O burburinho cessou. Até a equipe do buffet, que circulava com bandejas, parou de andar. Todos olharam. O gesto era inequívoco. A saudação militar perfeita. Executada por alguém que não era militar, mas que, com aquele único gesto, havia quebrado anos de silêncio, de piadas, de apagamento. Meu pai, que estava ao lado da minha irmã, soltou a mão dela. Sua expressão era de puro espanto. O queixo levemente caído.
as sobrancelhas franzidas. Os olhos arregalados como se finalmente enxergasse algo que sempre esteve diante dele. Não respondi com palavras. Apenas levei a mão à testa e bati a continência de volta. Reta. Precisa. Como manda o protocolo. E então caminhei em frente. Na saída, as pessoas começaram a comentar. Ela é oficial? Sabia que era da Marinha. Que momento! Um fotógrafo se aproximou. Pediu uma foto. Eu neguei com a cabeça. Aquele momento era meu. E de mais ninguém. No carro, a caminho de casa, tirei as luvas e as dobrei com cuidado. Coloquei sobre o colo e respirei fundo. Sabia que aquilo era só o começo. Sabia que haveria consequências. Mas pela primeira vez, eu não sentia medo, nem culpa, nem peso. Porque naquele salão cheio de flores, vestidos caros e laços forjados, eu fui vista. Não como a filha que falhou em ser feminina, mas como a mulher que se fez sozinha, que resistiu, que venceu, e o mais importante, que não precisava mais pedir espaço. Ela já estava lá. Eu não esperava aplausos, tampouco esperava respeito, mas confesso que não estava preparada para a fúria silenciosa que se armou no olhar do meu pai depois da continência do noivo. Era um tipo de raiva que não se manifestava com gritos nem ofensas imediatas, mas com aquele torcer de lábios que ele usava desde que eu era adolescente, quando me via com um livro de estratégia militar ou com o joelho ralado de mais um treino. O rosto dele se contraiu num esforço inútil de manter a compostura, mas os olhos já denunciavam o rancor inflamado. Aquela pequena reverência, simbólica e inesperada, do homem que deveria ser o centro da cerimônia, quebrou algo dentro dele. Não sei se foi o orgulho frágil, a vaidade ferida, ou apenas o choque de ver que a filha que ele passou a vida tentando apagar havia se tornado impossível de ignorar. Não importava. O que eu via agora, ao observá-lo de canto enquanto fingia sorrir para os convidados, era um homem encurralado pela própria escolha. Amar incondicionalmente a filha certa e ter que tolerar a filha que se tornou inaceitavelmente forte. A festa seguiu como se nada tivesse acontecido, mas não era verdade. O clima mudou. Era sutil, mas perceptível. Os cumprimentos que antes pareciam automáticos se tornaram mais cautelosos. As conversas mais próximas do meu pai passaram a ocorrer em vozes mais baixas, como se aquele gesto simples tivesse instaurado uma nova hierarquia que ninguém ousava nomear. Ele circulava pelo salão com uma taça na mão e uma expressão indefinida, entre o cansaço e o desconforto. Ana Carolina sorria, tirava fotos, dançava. Ela fazia o que sempre soube fazer, manter a aparência. Mas em alguns momentos, entre um clique e outro, eu a vi olhando para mim, e a única coisa que seu rosto dizia era: "Você quebrou alguma coisa esta noite, Helena." Eu fiquei no meu canto. Não me misturei. Não fiz questão. Recusei as danças e os brindes. Respondi com polidez quem se aproximou, mas permaneci sentada, como se meu corpo inteiro estivesse cansado de resistir. A espada repousava no suporte ao lado da cadeira, e em alguns momentos, ela parecia mais parte de mim do que qualquer vestido de gala jamais foi. Era quase meia-noite quando vi meu pai se aproximar do bar. O terno já desalinhado, o copo cheio demais, o andar ligeiramente desequilibrado. Eu soube que aquilo não terminaria bem. O álcool nele sempre foi um catalisador de verdades covardes. Era depois da segunda dose que ele dizia o que realmente pensava, sempre rindo como se fosse piada. Mas não era. Nunca foi. Ele se aproximou do grupo onde eu estava conversando com 2 ex-colegas da força, ambos agora na reserva. Os 2 sabiam da minha história, sabiam da distância entre mim e minha família, mas nunca tinham presenciado diretamente o que eu descrevia. Era como se até aquele momento fosse só uma teoria. Quando meu pai chegou, esbarrou na lateral da cadeira, olhou para os 2 homens e depois para mim. Ergueu a taça como se fosse brindar, mas em vez disso soltou uma gargalhada seca, artificial. Olhem só, a nossa Capitã Marvel. E deu um gole generoso, sem desviar o olhar. Eu respirei fundo, tentando manter a neutralidade, tentando não cair na armadilha de reagir como ele esperava. Mas ele não parou. "Ela deve ser boa mesmo, viu?" Disse agora mais alto, como quem faz piada em mesa de bar. Para conseguir tanta promoção assim numa força cheia de homem, ela deve ter dado para metade da marinha. O mundo parou. O barulho das taças, da banda ao fundo, das risadas distantes, tudo desapareceu por um instante.
Os 2 colegas ao meu lado ficaram imóveis. Um deles abriu a boca, mas não disse nada. O outro franziu o senho e olhou para mim como quem pede permissão para intervir. Mas eu já estava de pé. Não lentamente. Não com violência. Apenas de pé. De frente para ele. A primeira coisa que percebi foi que ele não esperava que eu reagisse. Ele achava que eu riria, que faria piada de volta, que deixaria passar, como tantas vezes antes. Mas eu não ri, e não falei. Apenas o encarei. E naquele olhar, toda uma vida caiu entre nós 2 como um raio que ninguém consegue fingir que não viu. Ele gaguejou algo, fingiu que estava brincando, que era só para descontrair. Mas as palavras não tinham mais chão para se apoiar. Todos à volta já tinham ouvido. Todos já sabiam. Aquela frase, lançada como uma ofensa disfarçada de brincadeira, era o último prego num caixão que ele mesmo cavou com anos de silêncio, desdém e humilhação. Ele não sabia mais para onde olhar. A taça tremia na mão dele. E eu permaneci firme. Não disse uma única palavra. Apenas o observei, como se pela primeira vez na vida ele fosse o réu e eu, a testemunha que não precisava convencer ninguém. Uma das organizadoras do evento, constrangida, se aproximou e tentou contornar a situação oferecendo água. Meu pai balançou a cabeça, dizendo que estava tudo bem, mas os olhos dele não estavam mais focados. Ele sabia. Sabia que tinha cruzado a linha. E sabia que desta vez eu não esqueceria. Não como nas outras vezes. Não com o tempo. Não com a desculpa do álcool. Não com o silêncio cúmplice da família. Me afastei. Caminhei pelo salão como quem retorna de um campo de batalha. A farda ainda brilhava sob as luzes artificiais, mas por dentro eu estava coberta por uma camada de poeira emocional que nem os anos de treinamento haviam me preparado para suportar. No banheiro, me encarei no espelho. O que vi não foi fraqueza, foi lucidez. Eu tinha finalmente entendido. Ele não me odiava. Ele apenas não suportava me ver ocupando um espaço que ele sempre achou que não me pertencia. E agora, eu estava ali, fardada, respeitada, saudada, e ele não podia fazer nada a respeito. A única arma que lhe restava era a palavra, e mesmo essa, ele usou de forma patética. Voltei para o salão apenas para pegar minha espada. Não me despedi, não olhei para trás. No caminho até o carro, recebi 2 mensagens. Uma da minha mãe dizendo: "Helena, por favor, entenda, ele não queria", e outra da Ana, simplesmente dizendo: "Desculpa", mas não havia mais desculpas possíveis. Algumas palavras não são só ditas, elas são atiradas. E mesmo que não perfurem o corpo, elas atravessam a memória com violência. Naquela noite, fui para casa. Tirei a farda com calma, guardei cada peça como quem dobra uma bandeira depois de uma cerimônia fúnebre. E me sentei. Pela primeira vez em anos, me permiti sentir o que vinha evitando. Luto. Não pelo pai que eu tinha, mas pela filha que ele nunca permitiu que existisse. E ali, naquela madrugada de silêncio cortado apenas pelo barulho dos meus próprios pensamentos, escrevi uma frase num pedaço de papel e colei no espelho do quarto. Ele tentou me apagar, mas a farda refletiu tudo. E prometi a mim mesma que dali em diante não haveria mais concessão, mais silêncio, mais espaço para esse tipo de morte lenta, porque agora ele tinha mostrado o rosto completo da sua covardia, e eu finalmente deixaria de fingir que isso podia mudar. Fiquei sentada na parte de trás do salão, como quem decide observar um incêndio de longe depois de perceber que não vale mais a pena tentar apagar o fogo. A humilhação ainda ecoava dentro de mim, não como um grito, mas como uma vibração surda que latejava no fundo da carne. Não havia sobrado nada entre mim e o homem que me deu o sobrenome, apenas cinzas. Eu as respirei por tempo demais, tentando convencer a mim mesma de que a poeira familiar era parte da minha obrigação, como se carregar o peso do silêncio fosse uma missão que viesse junto com a farda. Mas não era. Aquilo nunca fez parte do meu juramento. E sentada ali, com a espada repousando sobre o colo, eu soube que algo estava prestes a quebrar. Não dentro de mim, mas em volta. O salão ainda dançava entre música ambiente, bolhas de conversa e passos de salto alto contra o chão polido. Algumas pessoas me lançavam olhares breves, ora de culpa, ora de constrangimento, como se tivessem ouvido, mas preferissem fingir que não. Outras simplesmente se afastavam,
como se a presença da minha farda fosse uma lembrança incômoda de algo que não sabiam nomear. Vi Ana Carolina tirar mais fotos, agora com as damas de honra, o sorriso no rosto como uma máscara que parecia apertar cada vez mais. Ela sabia o que o pai havia dito, sabia o que aquilo significava, mas o papel que ela tinha escolhido desempenhar não permitia desvio de expressão. Ela era a noiva, e no grande dia da princesa, o protocolo exige que os escândalos sejam varridos para baixo da cauda do vestido. Foi então que ouvi o ruído do microfone, um chiado leve, seguido por um pigarro tímido e a voz do noivo pedindo a atenção de todos. Ele estava no centro do salão, com a mão direita segurando o microfone e a esquerda na lapela do paletó, ajustando com nervosismo o botão superior. O olhar dele varreu a plateia como quem procura um ponto de equilíbrio no meio do terremoto. Ele não estava sorrindo, não fazia pose de anfitrião, não havia champanhe na mão, nem discurso decorado, só o silêncio crescente das pessoas ao redor, o ar pesando e a respiração dele ficando mais funda. "Boa noite a todos", começou, e o murmúrio cessou. "Eu queria tomar só um minutinho do tempo de vocês, antes de abrir oficialmente a pista de dança. Prometo que não vou ser longo." Os convidados riram brevemente, num reflexo quase automático, mas ele não acompanhou o riso. Seu rosto se manteve sério. "Eu só queria falar sobre gratidão", disse, "e reconhecimento." O silêncio se adensou. Eu continuei sentada, mas meu corpo enrijeceu. Senti os músculos das costas se contraírem, como se meu instinto dissesse que era hora de se preparar. Mas por dentro, eu estava apenas vazia. Não esperava nada. Já havia recebido o suficiente para saber que esperanças são terreno instável. Ele então girou levemente o corpo e me procurou com os olhos. Encontrou e olhou direto para mim. Não piscou, não desviou. Tem uma pessoa aqui que talvez não saiba o quanto é importante para mim, para a nossa história, para o que eu acredito. Meu pai, que conversava com 2 tios mais ao fundo, parou e ergueu o rosto. Ana Carolina apertou os lábios. Eu não me mexi. O noivo deu 2 passos à frente, largou o microfone na mão de um dos cerimonialistas e caminhou até mim. O som ambiente caiu para quase zero. Era como se ninguém mais respirasse. Ele se posicionou a 2 metros de mim, manteve os braços junto ao corpo, o queixo erguido, e num movimento preciso e respeitoso, levou a mão direita à testa e executou a continência perfeita, não exagerada, não caricata, técnica, certa, como alguém que aprendeu a fazer aquilo com intenção. "Primeiro-tenente", ele disse em voz firme. "Senhora, às suas ordens." O mundo pareceu deslizar para fora dos eixos por um segundo. Um salão inteiro de pessoas que haviam rido, ignorado, cochichado, congelou em absoluto espanto. Não era mais um casamento. Era uma cerimônia silenciosa de reconhecimento, uma ruptura no roteiro, um gesto que reescrevia todos os capítulos anteriores de uma história que eles achavam que conheciam. Porque ninguém naquele salão jamais havia me chamado pelo posto. Ninguém, além dos meus pares e superiores, jamais havia me olhado com aquele tipo de respeito. Muito menos ali, no epicentro do templo familiar, que durante tantos anos insistiu em me reduzir a ruído de fundo. Levantei, sem pressa, sem glória, apenas porque era o que se fazia quando alguém cumpria um gesto daqueles. Respondi à saudação com a postura que aprendi desde o primeiro dia na escola naval. Uma continência limpa, precisa, uma resposta sem uma palavra. Mas todos ali entenderam. O noivo abaixou a mão, respirou fundo e disse apenas, "Obrigado", e voltou ao microfone. Eu só queria dizer que às vezes a família vai além do sangue. Vai além daquilo que a gente consegue ver. E quando uma mulher como essa entra em um salão, fardada, carregando nas costas a história que carrega, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer. Ele não citou meu pai. Não olhou para ele. Mas o golpe foi direto, preciso. E foi mais forte porque veio com elegância. Quando ele terminou, ninguém aplaudiu de imediato. Era como se os aplausos estivessem trancados dentro de cada pessoa, esperando permissão para sair. Mas alguém, não sei quem, começou a bater palmas devagar, e aos poucos, mais pessoas se juntaram. Sem alarde, sem exagero, apenas um aplauso lento, firme, um aplauso de desconforto, de respeito, de reparo.
Vi o rosto do meu pai, parado entre dois convidados, completamente paralisado. O homem que havia feito piada sobre minha carreira, que havia reduzido minha trajetória a insinuações sujas, agora era o único homem calado em um mar de gente que finalmente via aquilo que ele passou a vida fingindo não enxergar. Ana Carolina não disse nada. Ela ficou de cabeça baixa, os olhos vidrados no chão, enquanto as palmas se espalhavam. Ela sabia. Sabia que o gesto do noivo era mais do que um ato isolado. Era uma aliança pública com a filha, que a família sempre tentou esconder, atrás de cortinas de cetim e discursos bem ensaiados. O restante da noite passou como um borrão. Não houve mais confrontos. Não houve pedido de desculpa. Mas também não houve mais sorrisos falsos perto de mim. As pessoas me olhavam com outra coisa nos olhos. Não mais pena, não mais desdém, mas algo que se assemelhava à vergonha. E talvez aquilo fosse o mais próximo de justiça que eu teria. No dia seguinte, acordei tarde. Abri a mala com cuidado. Guardei a farda peça por peça. Passei a flanela sobre a espada. E antes de fechar o zíper, respirei fundo. Pela primeira vez, desde muito antes daquele casamento, senti que minha história havia sido contada, ainda que com poucas palavras, ainda que sem escândalo. E o que ninguém entendeu naquela noite é que continência não é só um gesto militar. É também um espelho. Quem a faz, se dobra. Quem a recebe, se ergue. E naquele instante, o mundo todo se curvou. E eu, enfim, fiquei de pé. Há um tipo de silêncio que não é paz. É suspensão. Algo entre o que foi dito e o que ainda ninguém ousa comentar. Foi assim nos dias que seguiram o casamento da minha irmã. Um silêncio espesso, morno, desconfortável como um cobertor úmido sobre o corpo. Não houve ligações. Não houve mensagens. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum novo ataque. Apenas o vazio preenchido por ausências calculadas. Como se todos estivessem esperando quem daria o primeiro passo para fingir que nada havia acontecido. Mas ninguém deu. E então, o silêncio virou a narrativa oficial. O casamento, segundo os comentários que escutei de longe, foi lindo. A cerimônia foi perfeita. Momentos emocionantes, disseram. E quando falavam da continência, era como se descrevessem um trecho breve de um roteiro fora do lugar. Ah, o noivo fez um gesto bonito para a irmã da Ana, aquela que é da Marinha. Reduziram o que aconteceu à margem do que poderia ser considerado aceitável. Porque admitir o que aquilo realmente foi, um grito mudo de justiça no meio da festa do esquecimento, exigiria que revissem anos de cumplicidade no apagamento. E isso, eu sabia, ninguém ali estava disposto a fazer. Voltei para a base 3 dias depois, em silêncio, como entrei no salão do casamento. A farda já limpa, a espada polida, a expressão contida. Meus superiores me cumprimentaram com naturalidade. Não perguntei se alguém sabia do que aconteceu, mas um dos suboficiais comentou, com um meio sorriso. Vi um vídeo seu no casamento. Circulou em uns grupos aí. Teve gente que chorou. Sorri de volta. Agradeci. E segui com os relatórios pendentes. O serviço sempre foi meu refúgio. Ali, ninguém perguntava sobre a infância, sobre o pai, sobre os traumas que me forjaram. Ali, o que importava era o desempenho. E nisso, eu não falhava. Continuei entregando tudo. Com precisão, com coragem, com firmeza. Durante uma reunião de alinhamento entre setores, fui indicada para representar a Marinha em um seminário sobre liderança e resiliência na defesa nacional. Achei que fosse apenas mais um evento de praxe, mas, sem saber, estava prestes a entrar em uma espiral que mudaria o rumo da minha carreira. Na semana seguinte ao seminário, recebi uma ligação do setor de comunicação institucional. Um jornalista de um portal nacional de notícias queria me entrevistar. Disse que soube da minha presença no casamento, que assistiu ao vídeo da continência e que, mais do que o gesto, queria entender a história. O que significa ser uma mulher da Marinha dentro e fora dos portos? Ele perguntou. Minha resposta por telefone foi apenas: depende de quem está disposto a ouvir. Ele riu. Disse que era exatamente por isso que queria conversar comigo. Fiquei em dúvida. Eu nunca quis palco. Nunca precisei de manchetes. Meu trabalho sempre falou por mim. Mas havia algo naquele convite que parecia diferente. Como se, dessa vez, a história fosse minha, e não a que minha família inventava sobre mim nos almoços e casamentos.
Aceitei. A entrevista aconteceu numa tarde nublada, em uma sala reservada da base. O jornalista era jovem, educado, e não parecia buscar escândalo. Ele queria escuta. Gravador ligado, caneta em punho, ele começou com perguntas sobre a minha formação, as missões que já havia participado, os desafios técnicos da rotina. Respondi com clareza, com honestidade, até que ele fez a pergunta inevitável. Como é ser mulher num ambiente onde, historicamente, você não deveria estar? Respirei fundo. Pensei em como tantas vezes essa mesma frase foi dita por outros lábios, com outros tons, com mais veneno ou condescendência. Mas naquele momento, senti que podia responder diferente. É como remar contra uma corrente que finge estar te levando adiante. Você avança, claro, mas não por aceitação. Você avança por insistência. Porque se você parar, não flutua. Afunda. Ele anotou. O gravador seguiu rodando. Depois disso, falei da ausência do meu pai na formatura, das piadas constantes, do silêncio quando fui promovida, da frase que ele jogou no casamento, na frente de todos, e de como aquilo, paradoxalmente, me libertou. Ele não precisou perguntar muito. A história saiu sozinha, pela primeira vez, sem esconder detalhes, sem dosar impacto. Eu falei não como militar. Falei como filha de um homem que nunca soube reconhecer uma mulher com farda, e como mulher que aprendeu a ser sua própria força. A matéria saiu na semana seguinte. Título direto: A filha que se formou. Almirante no silêncio do pai. O que significa resistir dentro da marinha. Não, eu ainda não era almirante. E o título usava isso como metáfora, eu sabia. Mas o texto era limpo, corajoso, sem floreios. E mais importante, me deixava humana. Não uma heroína, não uma vítima, apenas uma mulher que enfrentou dois mundos ao mesmo tempo, o mar e o lar. A repercussão veio rápida. Colegas da ativa me mandaram mensagens. Obrigada por dizer o que muitas não conseguem. Oficiais da reserva compartilharam o link com comentários como: leiam, ela disse tudo. E até uma capitã da aeronáutica, que nunca conheci, me escreveu: você deu fôlego a uma luta que a gente vive em silêncio há décadas. Pela primeira vez, o reconhecimento não veio em forma de insígnia, mas de identificação. E de algum modo, isso doeu mais, porque eu entendi quantas outras estavam presas no mesmo silêncio que eu passei a vida engolindo. Dentro da família, claro, o impacto foi outro. Ana Carolina não me mandou mensagem, nem para elogiar, nem para reclamar. Minha mãe me ligou chorando. Disse que leu a matéria 3 vezes, que entendeu coisas que nunca havia enxergado e que se sentia culpada. Eu disse que ela não precisava carregar isso sozinha, que cada um de nós escolheu o silêncio por motivos diferentes, mas que eu tinha escolhido romper e que não voltaria atrás. Meu pai? Nada. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem, nenhuma reação visível. Mas soube, por uma prima, que ele viu, que imprimiu a matéria e a deixou na mesa por dias, que reclamou do título, que disse que não era bem assim, mas que também não tentou desmentir. E isso, vindo dele, era quase uma admissão. Nos dias que seguiram, fui convidada para mais 2 palestras. Fui destacada como mentora num projeto de integração de mulheres nas Forças Armadas e recebi uma proposta para compor um conselho consultivo. Aceitei. Não por vaidade, mas porque agora havia uma responsabilidade diferente nas minhas costas. Eu sabia que muitas mulheres estavam vendo, e que de alguma forma eu tinha virado espelho. Não escolhi ser símbolo, mas, quando te empurram para fora da sala por quem você é, e você sobrevive, sua presença vira farol. E quanto ao casamento? Ele passou a ser apenas um capítulo, um estopim, um momento congelado no tempo, que não se desfaz, mas também não me define. Porque agora eu não precisava mais ser a mulher que entrava calada nos salões. Agora, eu era a mulher que, mesmo sem querer, mudava o ar ao entrar. E isso por si só, já era mais do que meu pai jamais esperou que eu fosse. O número apareceu na tela do meu celular, como um susto mal programado. 3 toques longos e a palavra pai, em letras sólidas e indiferentes. Era um nome que há tempos havia parado de soar familiar. Eu o mantive salvo no telefone não por afeto, mas por necessidade. Porque todo número precisa de um rótulo, mesmo os que nos ferem.
Olhei para a tela por exatamente 7 segundos antes de deixar que a chamada caísse sozinha. Não toquei, não arrastei o dedo, não hesitei. Apenas assisti à insistência morrer no tempo, como uma folha de papel caindo no chão de um quarto sem janelas. Quando o silêncio retornou ao ambiente, percebi que meus ombros estavam tensionados, como se meu corpo inteiro tivesse enrijecido diante daquela tentativa tardia de contato. Uma tentativa que não nascia do amor, mas da exposição. Não era difícil adivinhar o motivo da ligação. A matéria havia circulado, ganhado mais visibilidade do que eu esperava, alcançado leitores que nem sabiam o que era uma insígnia de primeira-tenente. Uma parte do público a leu como um relato de superação, outra, como uma denúncia velada do apagamento silencioso que tantas mulheres enfrentam. Mas entre todas as interpretações, havia uma que não podia ser controlada, a de que meu pai havia falhado. E isso, para um homem como ele, era imperdoável. Não pelo dano causado a mim, mas pela própria imagem. Ele sempre se preocupou mais com o que os outros pensavam, do que com o que nós sentíamos. A ligação foi a primeira de 3. Depois dela, vieram 2 mensagens no WhatsApp. A primeira era quase cínica. Li a matéria. Espero que esteja bem. A segunda, algumas horas depois, tinha um tom mais defensivo. Você sabe que as coisas não foram tão ruins assim. Cada família tem suas falhas. Mas a gente se ama no final das contas, não é? E foi aí que eu percebi que ele não tinha entendido nada. Ou pior, tinha entendido tudo. E ainda assim tentava se salvar com frases genéricas, coladas de cartõezinhos de supermercado. Eu poderia ter respondido. Poderia ter escrito parágrafos inteiros dizendo o que ficou atravessado durante anos. Poderia ter feito dele o receptáculo de tudo que me doeu. Mas não. Porque o silêncio dessa vez não era fraqueza, era justiça. Continuei meus dias sem devolver uma única palavra. Apaguei as mensagens, arquivei o número e me concentrei no que realmente importava. Meu trabalho, minhas escolhas, meu nome, que agora era mencionado em lugares onde antes não havia espaço para mim. Fui convidada para abrir uma conferência em Brasília. Falei para um auditório cheio de cadetes e oficiais superiores. Contei parte da minha trajetória, sem vitimização, sem heroísmo forçado, apenas fatos. Ao final, uma jovem aspirante se aproximou, com os olhos marejados, e disse: eu ia desistir no 2º ano. Agora, acho que vou ficar. Sorri, toquei seu ombro e apenas respondi: fique, nem sempre vai ser justo, mas vai valer a pena. Mas a vida tem um senso de ironia que, às vezes, parece escrito por um roteirista cínico. Na manhã seguinte à conferência, encontrei um envelope pardo entre os papéis deixados na recepção do alojamento onde eu estava hospedada. Sem remetente, sem nome. Apenas a caligrafia que eu conhecia tão bem, mesmo depois de tantos anos tentando apagá-la da memória. Abri devagar. Dentro, uma carta. Sim, uma carta de verdade. Escrita à mão, com letra torta, firme nas primeiras linhas e trêmula nas últimas. Começava assim: Helena, sei que talvez você não queira mais me ouvir. E, sinceramente, entendo se for o caso. Mas escrevo porque falar olhando nos seus olhos parece impossível agora. Não depois do que fiz, não depois do que deixei de fazer. A carta era longa, mas não densa. Era um emaranhado de tentativas de justificativa e pedidos de desculpa velados. Ele falava da infância, dizia que teve medo de me ver falhar, que não sabia lidar com a mulher que eu me tornava, porque ela lembrava tudo que ele não teve coragem de ser. Dizia que a farda me afastava dele, não por vergonha, mas por inferioridade. Que se sentia pequeno perto de mim, que o orgulho que não demonstrava era real, mas travado por uma masculinidade herdada de gerações. Disse que viu o vídeo do casamento dezenas de vezes, que pela primeira vez sentiu vergonha, não de mim, mas de si, e que chorou. Eu duvidei dessa última parte, mas segui lendo. No final escreveu: não espero perdão, só queria que você soubesse que hoje, se alguém me perguntar de você, eu não minto mais. Eu digo: minha filha é militar, e eu tenho sorte de ser o pai dela, mesmo que ela não precise mais de mim. Fechei a carta com as mãos ainda firmes. Não chorei, não sorri, não senti alívio. Apenas permaneci sentada, com o envelope sobre as pernas, olhando para a janela do quarto de alojamento. A chuva começava a bater de leve no vidro, e por um momento me perguntei se aquela tentativa de redenção
Não havia chegado cedo demais para ser sincera, mas tarde demais para ser aceita. Naquela mesma tarde, recebi um convite da Secretaria de Defesa para compor um comitê de revisão de protocolos de combate ao assédio e discriminação nas Forças Armadas. Aceitei, porque era sobre isso. Não sobre o meu pai, mas sobre todos os que viriam depois. Todos os que ainda ouviriam como eu ouvi, que isso não é coisa de mulher, ou que deve ter dormido com alguém para chegar onde chegou. Eu sabia que minha dor não era única, e talvez por isso mesmo, ela não podia ser desperdiçada com reconciliações frágeis. Guardei a carta numa pasta de documentos pessoais. Não rasguei, não devolvi, não respondi. Ela está lá até hoje, e talvez fique ali para sempre. Um lembrete físico de que nem todo laço precisa ser cortado com raiva. Alguns, a gente apenas solta, e os deixa ir, porque perdão às vezes não é um reencontro. É apenas o ato de não carregar mais aquilo que já nos fez curvar. Na semana seguinte, recebi um e-mail da minha irmã. O assunto era direto. Pai está tentando consertar. No corpo do texto, uma única frase. Sei que ele errou, mas ele está tentando. Apaguei, porque tentar às vezes não é o bastante. Especialmente quando o tempo já levou tudo o que poderia ser salvo. E foi assim que entendi, de uma vez por todas, que ele não era mais parte da minha história em construção. Ele era parte da fundação que ruiu. E a casa que eu estava erguendo agora, sólida, serena minha, não precisava mais carregar os escombros do que quase me impediu de existir. A condecoração chegou sem alarde, como sempre deveriam chegar as coisas importantes. Nenhum anúncio prévio, nenhum convite de gala, nenhum comunicado público. Apenas um memorando discreto, enviado por e-mail, com o brasão no topo e as palavras secas e solenes, que, apesar de formais, carregavam um peso que eu sentia atravessar o peito. A comissão de avaliação de mérito havia decidido me incluir entre os oficiais a serem homenageados com a Medalha do Mérito Naval, por tempo de serviço, conduta exemplar e contribuição extraordinária para a formação de novos quadros. Na assinatura, o nome do comandante-chefe da força. Não havia exagero nas palavras. Nem precisava. Aquilo era o suficiente. Receber aquela medalha não era apenas um marco na carreira. Era uma resposta silenciosa a todas as vezes em que duvidaram, apagaram, omitiram. Era o resultado de anos de madrugadas insones em alojamentos frios, de operações com chuva entrando pela gola do uniforme, de relatórios revisados 3 vezes antes de entregar, de ordens dadas com voz firme, mesmo quando o medo fazia sombra por dentro. Era tudo isso. E mais, porque ali, naquele pequeno círculo de metal envolto em uma fita azul e branca, estava encapsulado o tipo de reconhecimento que ninguém podia me tirar, nem apagar, nem contestar. A cerimônia foi marcada para uma manhã de sexta-feira, no Salão Nobre da Escola Naval. Local simbólico, proposital, como se as paredes quisessem testemunhar a volta de quem, um dia, saiu de lá com os olhos molhados por dentro e o queixo erguido. O mesmo salão onde, anos atrás, meu nome foi anunciado pela primeira vez como primeira-tenente. O mesmo em que minha mãe estava de vestido simples, sentada ao fundo, e meu pai, bom, ele não estava, e agora, novamente, não estaria. Mas desta vez isso não me pesava. Vesti o uniforme cerimonial com a lentidão que só o respeito permite. Cada botão fechado era como uma cicatriz que se alinhava com orgulho. A espada foi posicionada com exatidão, o cap ajustado com o cuidado de quem sabe que postura é mais que estética, é história. O espelho não refletia mais a menina que pedia espaço no mundo. Refletia uma mulher que construiu o próprio território, sozinha, pedra por pedra, ordem por ordem. Quando cheguei ao salão, os outros homenageados já estavam reunidos. Alguns que eu conhecia há anos, outros mais jovens, que me olhavam com aquele misto de admiração e distância que costuma acompanhar os oficiais de postos mais altos. Recebi sorrisos contidos, acenos silenciosos, e me mantive ali, em pé, sem pressa. A cerimônia começou no horário. Discurso protocolar, execução do hino, leitura das menções. E então, o momento em que os nomes são chamados, um a um, para cruzar o salão e receber a medalha diretamente das mãos do almirante de esquadra. Primeira-tenente Helena da Silva. A voz foi firme, clara, sem titubeios, e o salão ficou quieto. Cada passo que dei,
Ecoou como um lembrete. Eu nunca precisei de tapete vermelho. Bastava que houvesse chão. Recebi a medalha com as 2 mãos. Olhei nos olhos do almirante. Agradeci com um senhor seco e respeitoso e retornei ao meu lugar com a peça repousando sobre o lado esquerdo do peito, acima do coração, como um selo invisível de tudo que eu sobrevivi para estar ali. A cerimônia terminou sem estardalhaço. Um coquetel modesto foi oferecido na antessala. Alguns colegas se aproximaram para cumprimentar. Um comandante antigo, que me deu aula na formação inicial, disse apenas: "Você venceu, tenente." E eu respondi: "Sim, senhor." E não precisei ferir ninguém. Ele sorriu e se afastou. Foi a primeira vez que percebi que, mesmo no meio de tantos que fingem não ver, há quem observe em silêncio e guarde respeito sem precisar anunciar. Naquela noite, voltei para casa tarde. Abri uma garrafa de vinho que guardei por anos, sem saber para qual ocasião exatamente. Talvez fosse para aquilo. Para brindar o tipo de vitória que não vem com fogos nem discursos inflamados, mas com a certeza absoluta de que não há mais nada a provar. Encarei a medalha por longos minutos, ainda dentro da caixa de veludo escuro. Toquei seu contorno com a ponta dos dedos, como se testasse sua existência. Ela era real. O que simbolizava era real. E a ausência dele também. Pensei se deveria contar à minha mãe. Pensei se deveria mandar uma mensagem à minha irmã. Pensei, até, se deveria enviar uma foto ao meu pai. Uma parte de mim, a mais antiga, aquela que ainda carrega o peso das ausências, sussurrou: "Mostre, faça ele ver." Mas a parte de mim que agora conduz o próprio barco, que segura o leme com firmeza, respondeu com silêncio. Porque às vezes, vencer é não dividir o troféu com quem tentou arrancar o seu pódio. Guardei a medalha na gaveta da escrivaninha. Ao lado de outros documentos, do distintivo antigo e de uma foto antiga da minha primeira missão em alto mar. Não exibi. Não publiquei. Porque ela não foi feita para causar inveja. Foi feita para existir. Para me lembrar, nos dias difíceis, que tudo o que me disseram que eu não seria, eu fui. E mais. No dia seguinte, recebi um convite para integrar a equipe de planejamento estratégico da Marinha em Brasília. Nova função. Novo horizonte. E pela primeira vez, ao responder sim, senti que não estava apenas aceitando uma proposta. Estava cruzando uma fronteira, não a geográfica, mas aquela que separa a sobrevivência da plenitude. Já não lutava por reconhecimento. Já não andava com medo de ser invisível. Eu era presença. Eu era estrutura. Eu era minha. Uma semana depois, enquanto organizava os papéis da mudança, encontrei uma caixa pequena, antiga, esquecida no fundo de um armário. Dentro, alguns cartões de aniversário, bilhetes da infância, um desenho tosco que fiz com 7 anos. "Papai, olha a minha medalha." Era de papel, recortada com tesoura escolar, colada com durex sobre um pedaço de cartolina, um coração torto, uma estrela e meu nome escrito com letras grandes. Doeu, porque era genuíno, era de antes das feridas, de antes da guerra doméstica silenciosa, de antes da menina entender que algumas medalhas, dentro daquela casa, nunca seriam tocadas. Fechei a caixa, respirei e a coloquei de volta no armário. Não como quem esconde, mas como quem arquiva, porque o passado não precisa ser esquecido, só precisa parar de gritar. E naquela noite, ao olhar no espelho e ver o reflexo de mim mesma com a nova farda de planejamento, soube que já não carregava mais o velho peso. Meu pai não tocou minha medalha. Nunca verá, nunca sentirá o peso dela nas mãos. E, acima de tudo, nunca entenderá o que ela custou. Mas isso não importa mais, porque ela é minha, só minha. E há uma paz imensa em não precisar dividir com quem jamais quis que eu vencesse.